essa tradução não é a mais apropriada. Shabbat Shalom, desde já quero te agradecer por estar aqui no nosso canal. Hoje nós faremos um breve comentário dentro da Parashá Vayahel, que se encontra ali no Sefer Shemot 35, o livro de Êxodo, capítulo 35, o início dessa Parashá. Gostaria de fazer algumas considerações importantes acerca desse capítulo, de pelo menos 2 versos dentro desse capítulo, linkando com um importante texto que se encontra no Sefer, ou na Carta de Hebreus, conhecida como a Carta de Hebreus, ou chamado também Sefer Ivrit. O capítulo 35 da Parashá Vayahel está relacionado com a expressão ajuntar, reunir, ou seja, seria ele ajuntou, ele reuniu. Essa expressão é a mesma expressão que dá origem à palavra Kehilá, ou seja, o conceito bíblico de Kehilá fala-se de ajuntamento, de reunião, não só apenas um aglomerado de pessoas. A própria expressão sinagoga, ela também traz essa ideia de casa de ajuntamento, ou um lugar de reunião. Em hebraico seria Beit Knesset. Então a ideia sinagogal, ela é construída justamente tendo em vista essa perspectiva. Então, Vayahel fala de ajuntamento, fala de reunião. Isso é interessante, porque quando nós lemos dentro do Sefer, no livro de Atos, Maaser HaShelichim, o capítulo 2, a partir do verso 42, o texto vai dizer que todos que estavam juntos ou todos que estavam reunidos, estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Então, o livro de Atos, Maaser HaShelichim, ou Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar exatamente qual era o comportamento daquelas primeiras comunidades netzarim, messiânicas, que estavam se formando ali, conforme relatado no livro de Atos. A Parashá, nessa semana, ela começa aqui no capítulo 35 de Êxodo. Ela traz logo no início uma referência ao Shabat, e eu acho isso interessante porque a ideia do Shabat está presente praticamente em diversas parashot, ou seja, em diversas porções da Torá. Essa Parashá em específico é só mais uma delas, mas no capítulo 35 o texto vai dizer assim, logo no versículo 2: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Então observe que antes da própria Parashá, que vai tratar justamente da construção do Mishkan, do tabernáculo, as Parashot anteriores falaram das ofertas que foram direcionadas, a Parashá Teruma, a Parashá Tetzaveh, falaram das ofertas que foram dadas para a construção e o embelezamento do templo. Antes mesmo, nessa Parashá, a Parashá de hoje, Vayahel, antes mesmo de entrar na construção, o texto já enfatiza a importância do Shabat, a importância da prática e da observância do Shabat. Ou seja, o Shabat praticamente ele compõe o cerne de todas as escrituras, de toda a escritura. Tudo o que está relacionado à escritura está relacionado com o 7, está relacionado com o Shabat. Então nós temos dentro da palavra o 7 semanal, que seria o Shabat, e dentro do contexto e do conceito de Shabat, há vários tipos de Shabatot. Há os Shabates que precedem os chamados moedim, as festas bíblicas, os tempos apontados. As próprias festas, elas são chamadas de Shabbatot, ou seja, são celebrações, são chamadas de períodos de descansos e de celebrações ao Eterno. Então toda a estrutura bíblica, ela repousa em cima do Shabat. E temos um Shabat anual que é referido dentro das escrituras como o Shemitah, ou seja, da mesma forma que o homem trabalhava 6 dias e descansava no 7º, a escritura ela orientava o homem, ordenava o homem a plantar, cultivar a terra durante 6 anos, e no 7º ano a própria terra descansava. Então, é claro, existe o aspecto simples, o pichat, o natural relacionado com esse cuidado com a terra, assim como nós devemos ter o cuidado com o homem, ou seja, o nosso próprio cuidado pessoal. Então, ao descansar, ao cessar as atividades para se direcionar ao trabalho litúrgico, ao trabalho religioso, o que nós chamamos de avodá, em detrimento da chamada melachá, que é o trabalho secular, nós estamos cuidando não só do aspecto físico, mas também do nosso aspecto espiritual. E a terra, ela não é diferente, até porque uma parte de nós também vem da terra. O Criador, o Hashem, quando ele faz o homem, ele reúne, segundo a tradição, e segundo o texto da Bíblia hebraica, o homem do pó da terra. O Midrash vai dizer que ele reúne o pó dos 4 cantos do mundo e sopra no homem Neshama, ou seja, o homem ele contém na sua composição algo espiritual que vem da própria essência de Hashem. Então, por isso que o texto ele tem esse cuidado em relação a observar as mitzvot relacionadas com a própria terra, porque a terra também faz parte
da nossa composição, da nossa essência. Então existe o aspecto espiritual, o aspecto místico relacionado com isso. Nós não iremos abordar isso agora, mas entenda a importância de se compreender e se enfatizar a relevância que o Shabat tem em todo o contexto bíblico, E no capítulo 35 ainda, a partir do versículo 12, se não me engano, o texto vai falar sobre a arca. Então, seguindo o versículo 2, vai falar-se de toda a estrutura do Mishkan, do tabernáculo, que era justamente o local onde a Shekinah, a presença de Hashem, habitaria. E o texto vai dizer assim no versículo 2, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura. Entenda, a arca, ela é o primeiro objeto que vai ser construído dentro do templo, e a presença de Hashem vai ser encapsulada dentro da arca. As obras judaicas vão dizer que o Senhor se comprime para se colocar dentro da arca, e a presença de Hashem se manifestava ali, a Shekinah, entre os dois querubins. O que aponta o interior da arca? O que apontava justamente o interior da arca? E eu quero linkar agora o interior da arca com aquilo que o Sefer Ivrim, que é uma das mais importantes cartas do que nós conhecemos como Novo Testamento, que nada mais é do que os Ketuvim Netzarim, os escritos Netzarim. A ideia de Novo Testamento, ela não é uma ideia judaica, por mais que nós utilizamos isso para falar desse conjunto, desse compêndio literário que é o chamado Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento, ele não é um conceito judaico, ele é um conceito que vem, na verdade, na contramão daquilo que representa a judaicidade e o próprio judaísmo. Então, Novo Testamento ele tem uma ideia de a expressão que foi cunhada por Tertuliano e por Clemente. Ela tem a ideia de algo inaugural, algo novo, no sentido de trazer algo novo em substituição de. Então, por mais que nós utilizemos isso, a ideia, ela não é uma ideia judaica. Então, se você quer aprender as escrituras dentro de uma perspectiva judaica, é essencial que você já compreenda isso. E nós iremos falar sobre isso também aqui no canal de forma exaustiva, tá bom? O capítulo 4 do Sefer Ivrim vai trazer assim no versículo 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Hashem, ou o povo de Deus, como se encontra em boa parte das versões aportuguesadas. O texto grego vai trazer assim, ará apolepetai, sabatismo, tulau, tuteu. Então, no texto grego, nós temos a expressão sabatismo, que é traduzido como repouso, dentro do capítulo 4, verso 9 do Sefer Ivrim, a chamada Igeret, carta aos Hebreus. No entanto, como nós falamos, toda a estrutura, toda a composição das escrituras hebraicas, elas têm como base, como princípio, a ideia de mandamento, e principalmente o contexto e o conceito de Shabat. E quando nós falamos Shabat aqui, nós não estamos falando apenas de um Shabat semanal, como vem na maioria da mente das pessoas que tem uma visão ainda cristianizada das escrituras, principalmente do adventista, que já tem um nível de observância de Shabat. Não, quando falamos de Shabat, nós estamos falando da base das escrituras. Shabat, a expressão Shabat ou Shabbatot, compõe justamente o cerne de toda a observância, de todos os chamados minhagim, todas as festividades, todas as celebrações bíblicas. E o Shabat semanal é apenas a primeira delas. Nós temos Pessa, que já vai chegar, temos Shavuot, temos Sukkot, que são as festas da Torá, Hag HaMatzot, mas tem as festas ainda judaicas, que são as festas que foram estabelecidas com base nas experiências que o próprio judeu viveu. Então observe, a expressão Shabbatot, que vem de Shabat, compõe praticamente o cerne de todas as escrituras. Tudo em termos proféticos, em termos escatológicos. As festas, elas têm um sentido literal e espiritual, e também elas apontam para questões relacionadas com os fins dos tempos. Nós vamos ver nos profetas Zacarias o Senhor falando que o povo será reunido para observar a festa de cabanas, festa de tabernáculos. Então elas têm um sentido também escatológico, um sentido profético. E aqui na carta de Hebreus, a carta de Hebreus é uma das cartas que tem mais problemas de tradução. Os maiores problemas de tradução dentro das escrituras que conhecemos como Ketuvim Netzarim, Novo Testamento, que são os escritos nazarenos, a carta de Hebreus em português é uma das que apresentam os maiores problemas relacionados com tradução. Por quê? Porque existem traduções em português que tentam desvincular aquela ideia
judaica que existe presente dentro dos textos. Então você vai ver diversos elementos judaicos e praticamente em toda a extensão dos Ketuvim Netzarim. E as traduções, elas tentam meio que burlar isso, porque boa parte daqueles que traduzem esses textos, eles não têm esse vínculo, muitas das vezes, ou esse entendimento de que as escrituras ela é compreendida justamente com base nesse princípio exegético, né? Compreendendo e entendendo os elementos judaicos, da qual esse texto está inserido. Então, isso, de certa forma, até pavimenta um pouquinho, reforça a ideia que muitos rabinos ortodoxos às vezes trazem, tentando desvincular o Novo Testamento de todo o elemento judaico. Então, isso, em certo nível, também é feito por teólogos cristãos, por tradutores cristãos, que têm uma visão, muitas das vezes, ligada a um aspecto ocidentalizado e cristianizado das Escrituras, e até, em certo nível, também antissemita. Então o texto aqui, quando o texto fala ainda resta um repouso, o texto está dizendo de forma bem clara, ainda resta um sabatismo. O texto ele nos arremete diretamente à ideia de Shabat. Só que, é claro, nesse texto aqui, ele está falando de um Shabat milenar. Ainda resta um repouso. Está falando de um Shabat milenar. E é justamente por isso que eu linkei com o texto da Parashá Vayarel, capítulo 35:12, porque o interior da arca fala justamente sobre isso. Era a parte da arca que ninguém poderia contemplar, que o homem natural não estava apto a olhar para dentro dela. Por isso que tinha a tampa da arca, que é chamado de propiciatório, o caporit, e ainda o véu que ocultava, né, o interior, a parte da arca, que é chamado de parochet. Então o homem não poderia entrar e olhar para o interior da arca. O que tinha dentro do interior da arca? As duas tábuas da lei. Aquela que foi, segundo o Midrash Tanhuma, aquelas tábuas que foram destruídas por Moshe quando o povo estava pecando no pecado de bezerro de ouro, o pecado de idolatria. As novas tábuas que foram esculpidas, o vaso contendo o maná e a vara de Arão. Então observe, nós tínhamos, e há dentro da Aron HaKodesh, como é chamado a Arca Sagrada, as tábuas da lei, ou seja, as Luchot HaTorá, ou seja, aquilo que há de mais importante. Segundo a tradição, a arca, ela só é sagrada justamente porque, primeiramente, ela tem justamente as Luchot HaTorá, a tábua. Segundo a tradição, segundo o próprio Midrash Tanhuma, a tábua da lei dentro da arca representa não só a luz deste mundo, o Olam Hazé, mas também como a luz do Olam Rabá. Então aquela luz que iluminará o Olam Rabá é representada dentro da arca pelas tábuas da Torá, as tábuas da lei. Então daí se percebe a importância que a Torá, que o Shabat e todos os mandamentos, eles contêm dentro do contexto bíblico. E por isso que eu comento que o interior da arca, ele representa justamente um mundo transformado, um mundo que já passou por um tikkun, por um reparo. E porque o homem, ele ainda não está apto a olhar para dentro dela, porque o homem natural, ele ainda não passou por esse conserto, por essa transformação. É por isso que as escrituras falam, o chamado Ketuvim Netzarim, o Rav Shaul, quando ele fala da vinda do Mashiach, e essa vinda trará uma transformação, mudará a ordem natural das coisas, o próprio mundo será retificado. Então, para aqueles que morreram no Mashiach consigam permanecer nesse mundo, eles passarão também por uma transformação. É onde Shaul fala em 1 Coríntios, capítulo 15, que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, falando do nosso corpo mortal. Então, gostou desse material? Não deixe de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos, porque fazendo isso você mostrará que esse conteúdo e essa abordagem, ela tem uma relevância para você, e o YouTube então estará te sugerindo outros materiais. Então agradeço a vocês por estarem conosco até aqui esse momento, e eu espero vocês aqui no próximo material no canal Or HaTorá.